igreja e eu trabalho na Congregação Batista Alvorada em Novo Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante. Estou nesse trabalho há 5 anos. Montei já 2 igrejas, né? No bairro Nossa Senhora da Apresentação, e agora estou lá em Novo Santo Antônio há 5 anos. Hoje nós estaremos aqui para falar de missões. Ano passado estivemos aqui falando de missões, mas esse ano estamos aqui a convite da União Masculina, né, da igreja. Agradeço o convite dos irmãos a estar aqui com vocês, né, nesse meio de comemoração de 75 anos desta igreja tão importante, né, para a nossa cidade e para o nosso estado, né. Eu louvo a Deus por estarmos aqui, é uma alegria. Estou aqui, né, com a minha esposa, a irmã Angela Márcia, aqui a bela esposa, viu, gente? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele foi bom comigo, né? Deus foi bom, né? Foi bom. Generoso, né? Louvo a Deus pela minha família, né? Eu tenho 3 filhos e tenho um neto. Uma filha já é casada, outra já mora só tenho um filho em casa, né? Mora comigo só tenho um filho em casa, né? E de vez em quando vai dar o netinho, né? Para fazer a alegria, né? Ele só tem 5 anos, né? É uma bênção no meio de nossas vidas, do Manuel. E ele ficou louco para mim aqui. No próximo ano, ninguém sabe onde traz ele, né? Só ele é um pouco agitado, viu, gente? É assim, o neto do pastor sempre é agitado. O neto do pastor um pouco agitado, mas uma bênção, né, na nossa vida. E, queridos, estar nesse mês, eu fiquei pensando, que mensagem, né? Quando recebeu que mensagem Deus tem para a igreja nesse momento? Que mensagem o Senhor tem para 75 anos de história nesta cidade? E quando eu estava refletindo, eu pensei em falar sobre algo muito importante, sobre a igreja, sobre a própria igreja. Eu escolhi falar de 2 igrejas, irmãos, muito especiais no Novo Testamento, para estar fazendo um paralelo com a Igreja Batista do Alecrim, que tem 75 anos de história nesse estado do Rio Grande do Norte. E essas igrejas que eu vou falar aqui no Novo Testamento, nós vamos estar abrindo alguns textos sagrados, mas o interessante é que nós vamos meditar nela. E o tema hoje que eu tenho para os amados irmãos é: igreja planta que dá muitos frutos. Amém, gente? Amém. A igreja precisa ser uma planta que dá muitos frutos. Jesus falou sobre isso, né? Sobre a árvore que dá muitos frutos. Lá no Salmo vai dizer, né, que o cristão precisa ser uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no tempo certo. Então a gente vai ver na Bíblia muitos textos falando que a igreja precisa ser uma árvore frutífera. E com certeza, se nós vamos analisar a história dessa igreja, nós vamos ver muitos frutos, né? Muitos líderes saíram dessa igreja, pastores, missionários, pessoas que saíram proclamando o Evangelho pelo estado, talvez fora do estado. Não conheço totalmente a história da igreja, mas sei que uma igreja que tem 75 anos tem muita coisa para contar. E nós vamos falar sobre umas igrejas muito especiais. E inicialmente eu queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias, o livro de Filipenses, Atos 13. Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu sou também da nossa Associação Batista Norte, a qual atualmente eu sou presidente, né? Semana passada foi nossa Assembleia da Associação, e essa próxima semana da Leste, né? Alguns irmãos estarem lá presentes. Vou fazer uma visita lá na Associação Leste. Muito bem. Atos 13, do 1 ao 3 diz assim: ora, havia uma igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e mestres, Barnabé, Simeão
Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para que a obra a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que ela fale grandemente ao nosso coração essa noite, ó Deus, penetre juntas e verduras, e que possamos sair transformados por ela. Ó Senhor Todo-Poderoso, usa e continua usando a tua igreja, assim como tu usou no passado, usa hoje, agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Queridos, a igreja aqui em questão, a igreja aqui em questão é a igreja de Antioquia. Eu gostaria de pensar sobre essa igreja. Uma igreja, irmãos, do Novo Testamento, uma igreja que desde os primórdios ela empolgou aquela geração, porque ela produziu muitos frutos, líderes poderosos, líderes que tinham a unção de Deus, que tinham o poder da palavra em suas mãos. E aqui em Antioquia, a gente vai ver aqui que havia naquela igreja, muitos profetas. Olha só, ele vai dizer, existiam mestres, e aí ele vai colocar nomes, ele vai colocar Barnabé, Simeão, ele vai chamado Níger, o Lúcio de Cirene, Manaém, e havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Ou seja, em Antioquia tinha líderes que saíam para evangelizar, líderes que saíam para fazer a obra do Senhor, proclamando o Salvador. E é interessante, irmãos, que essa igreja é uma igreja que nasce no coração de Deus, porque Antioquia desde o princípio se mostra ser uma igreja dela o mundo seria muito pequeno. E é interessante, meus amados irmãos, que quando a gente olha, Jesus diz, como eu falei, toda árvore é conhecida pelos frutos, Lucas, 6:44 vai dizer sobre isso. Sendo assim, a igreja, que vem do grego eclesia, ou seja, chamados para fora, precisa, segundo o seu mestre, dar muitos frutos. E temos como exemplo a igreja, algumas igrejas do Novo Testamento, como a igreja de Antioquia. Isso é o chamado. Queridos, igreja precisa dar frutos, e nós somos chamados para fora. E aí a gente não diz isso, mas nós não estamos menosprezando e diminuindo a importância do tempo, do espaço físico que a igreja tem, um belo espaço, uma bela acomodação, algo muito importante desse nosso tempo. Mas nós somos, literalmente, o texto diz que nós somos chamados, a palavra diz que nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para chegar às pessoas. Porque naquele tempo, meus amados irmãos, existiam as religiões, existia o judaísmo, mas as religiões não alcançavam as pessoas. Aquelas religiões não chegavam ao coração das pessoas. E a igreja cristã, e é interessante, meus amados irmãos, que lá em Antioquia, vamos ver o que diz o capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Olha o que vai ser falado dessa igreja. É uma igreja tão importante. Olha o que vai ser falado sobre ela. 11, versículo 25 ao 26. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Amém, gente? Amém. Essa igreja é uma igreja tão importante, tão impactante, que eles pela primeira vez foram chamados de cristãos. Daí por diante, irmãos, o cristianismo ficou conhecido no mundo inteiro.
por causa de uma igreja. Olha só, gente. Olha a importância de uma igreja nas nossas vidas. E aí existem pessoas que não valorizam mais a igreja mais. Né? Para que a igreja? As pessoas perguntam. Com tanta programação, às vezes, no YouTube, na internet, né? Tantos pregadores, para que eu vou para a igreja particular de Cristo hoje escutar o pastor Adílio? Né? Lá na congregação, em Novo Santo Antônio, o que ele tem para mim, que eu posso escutar aqui outros pregadores famosos aqui na internet? Mas, irmãos, é importante nós analisarmos uma coisa aqui na igreja de Antioquia, que a partir da própria igreja se levantou servos, amém, gente? Se levantou pessoas, e na igreja acontece isso. Quando a igreja começa, a igreja ela não tem muita coisa. Aí está dizendo aqui, né? Conversando com a irmã aqui, geralmente o missionário, né? Ele vai, bate o escanteio e vai para a área fazer o gol, né? Não sei se já aconteceu isso, né? Comigo aconteceu várias vezes. A gente tem que fazer tudo. E na igreja não tem muitas pessoas no início, né? Não tem pessoas para fazer isso, não tem pessoas para fazer aquilo. É uma dificuldade naquela área, naquele setor, naquele ministério. E Antioquia foi assim, só que Antioquia foi surgindo os líderes. Eles foram brotando. E quando a igreja nasce no coração de Deus, ela tem um reconhecimento da população. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que muitas pessoas que não são dessa igreja, nesse bairro e nos bairros vizinhos, já ouviu alguma história dessa igreja. Amém, gente? Eu tenho certeza que nesses 75 anos existe alguém que já ouviu algo sobre essa igreja, que já ouviu uma história impactante que aconteceu aqui. Porque a igreja é aquela que impacta a comunidade. E Antioquia era uma igreja que impactava. É tanto é que eles foram reconhecidos. Olha só, até então nem a igreja de Jerusalém tiveram tanto nome como a igreja de Antioquia. Uma igreja que tinha profetas, que tinha mestres, que tinham pessoas que ministravam a palavra de forma poderosa. E, irmãos, isso causou um impacto naquela época. As pessoas dizem: que igreja é essa? Que igreja é essa que está impactando tantas pessoas? Irmãos, nós precisamos nesse tempo de hoje voltar a impactar. E Deus chama a essa igreja a impactar de novo a sua comunidade. Amém, gente? Amém. Eu tenho certeza que Deus tem projetos preciosos para essa igreja, para os próximos anos, até ela chegar aos 100 anos. Já pensou, né? Está perto já, né? Faltam 25 anos. 25 anos. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto precioso para essa igreja para os próximos 25 anos. E alguns desses nossos jovens que estão aqui estarão participando ativamente desses projetos. Amém, gente? Amém. Você crê nisso? Sim. Gente, Deus tem um propósito para a igreja. Assim como teve com Antioquia. E essa igreja, irmãos, é uma igreja que impacta as pessoas. E é interessante, meus amados irmãos, que uma igreja sadia produz líderes para o reino. E é interessante que continua aqui no texto do Atos capítulo 13, voltando mais uma vez para aqueles líderes. Ele vai dizer: olha, e em Antioquia havia alguns profetas, mestres. Existiam homens como Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, pessoas da alta estirpe, e onde Deus levantou. Saulo, aquele que perseguia e agora estava com a igreja. Interessante, irmãos, que quando a gente vai olhar para a vida de Paulo, a gente diz assim: olha, Paulo era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas Paulo se voltou para dentro da igreja. É aquele irmão comum que estava lá na escola bíblica, era aquele irmão que estava no culto de oração, é aquele irmão que estava no encontro dos lares, né? Que não tem no lado 542, e todos os dias, o tempo de casa em casa, não cessava de pregar o evangelho, né? Ele é aquele irmão que depois que se converteu, ele foi para o seio da igreja. Para quê, irmãos? Para
aprender. Aí você diz, para aprender o quê, pai? Pastor? Se Paulo era considerado um poliglota naquele tempo, era considerado um homem da mais alta estima de cidadania romana. Quando uma pessoa tinha uma cidadania romana, ele era uma pessoa, irmãos, que tinha um grau muito alto. Ele era um fariseu, provavelmente seria um grande rabino no futuro. E Paulo estava no centro da igreja, olha só, gente, aprendendo com Barnabé, aprendendo com os irmãos, mostrando para nós, irmãos, que a igreja é muito importante para a gente. Amém, gente? Amém. Todos os dias a gente aprende. Aqui nós temos irmãos que já estão na igreja há muitos anos, não é verdade? Muitos anos caminhando na igreja, mas todos os dias a gente aprende aqui, não é verdade, gente? Cada dia que chegamos na casa do Senhor, Deus tem um ensinamento novo para nós. É verdade. É aquele texto que muitas vezes a gente já leu várias vezes, mas passou desapercebido por nós. E quando a igreja, irmãos, e quando uma igreja é sadia, ela produz líderes para o reino de Deus, para que nós possamos produzir líderes para o futuro, para os próximos 25 anos, para chegar ao centenário da IPA. Nós precisamos ser uma igreja sadia, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para a oração. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos nos avivar, nós precisamos ser uma igreja avivada, porque, irmãos, o mundo está como a gente está vendo, né? Pessoas cada dia mais depressivas, a gente cada dia mais escuta pessoas que pensam em suicídio, pessoas cada vez mais deixando a sua vida destruir pelo pecado. Ninguém se fala mais sobre o pecado na igreja. Falar sobre o pecado na igreja é até uma coisa meio difícil, porque as pessoas, alguns até vão dizer assim: o que seria o pecado? Será que não seria legalismo demais falar sobre isso? Talvez as pessoas falam sobre isso. Porque, irmãos, a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. Então, por isso, uma igreja como essa, irmãos, que já tem muitos anos, ainda tem um peso muito mais importante nessa geração, porque ela pode ser o agente transformador numa geração que vive de mentira, que vive seduzido pelo pecado. E nós precisamos produzir novos líderes. Meus amados irmãos, vamos aí sobre a campanha de missões. Quero parabenizar os irmãos, apesar de estar falando de missões hoje, pela campanha. Tantas necessidades nós temos no campo do Rio Grande do Norte, de novos líderes, de novas pessoas para o campo, novos missionários, missionárias, pessoas com energia para pregar as boas novas, para plantar novas igrejas. Quantas pessoas nós necessitamos? Porque nós precisamos produzir líderes, e isso só pode ser produzido dentro da igreja do Senhor. Amém, gente? Amém. Não pode sair de outro lugar. Não tem outro lugar para sair os novos líderes, os novos Barnabé, os novos Saulos. Aonde vai sair se não for na igreja Batista do Alecrim? Se não for onde eu pastoreio, se não for nas outras igrejas aqui, aonde serão produzidos esses líderes? Como eles surgirão? Surgirão, irmãos, no seio da igreja, aprendendo. É verdade. E a gente precisa, irmãos, estar orando por isso. Senhor, mostra novos líderes para a nossa igreja. Amém. Pessoas que pregam. Amém. Pessoas que estão no som da palavra. Amém. Pessoas que cantam e Amém. tocam. Pessoas que fazem teatro para que os jovens se alegrem de Deus. É Pessoas que fazem outras coisas, que ensinem, que tomam conta de outras áreas, mídia e tantas outras coisas que a igreja necessita. Cuide das crianças. Como é difícil ter pessoas para os ministérios infantis da igreja. Uma das áreas mais difíceis da igreja é o ministério infantil, de renovação, porque ninguém quer. Ninguém quer ficar com menino. Os bichinhos, né? Só porque corre mais, faz uma zoada, né? Ninguém quer ter esse trabalho, né? É uma luta em toda a igreja. Mas com vários pastores é a mesma luta. A gente quer ter um ministério, porque é uma igreja que tem um ministério infantil forte, irmãos. É uma igreja que todo mundo quer ficar. Amém, gente? Amém. Todo mundo quer chegar na igreja e ter um ministério infantil que as pessoas cuidam, que
que o menino aprenda, que o menino participe do culto interativo. E aí os pais ficam felizes em trazer a criança, porque sabe que a igreja lá tem um ministério infantil que desenvolve. E é difícil essa aula, né? É difícil, irmão Janane. Em todas as igrejas, quase todos os pastores, a renovação é difícil, porque sempre são as mesmas pessoas que ficam. Em tudo, né? Cansa, né? As pessoas que já ficam, já precisam também passar um tempo ouvindo a palavra, se alimentando. E a gente precisa, irmão, de novos líderes. E Antioquia era essa igreja que produzia líderes. E nós precisamos, nos nossos 75 anos de igreja Batista do Alecrim, irmãos, olhar para Antioquia. Amém, gente? Amém. Essa igreja que a gente tem que olhar. Que igreja avivada, que igreja forte, que igreja que multiplicava. Irmãos, mais do que nunca Antioquia. Aí vamos ter que entrar uma igreja que produz muitos frutos, né? A árvore que produz muitos frutos. Olha o que vai acontecer com Antioquia. E diz o texto lá em Atos capítulo 16, versículo 12 a 16. Olha o que vai acontecer na continuação dessa história linda. Atos 16, a partir do versículo 12. E diz assim: e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, e permanecemos por vários dias nessa cidade. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentarmos ali e falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus e ouvia o Senhor, e lhe abriu o coração para que estivesse atento às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada, a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo a nós a oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação, saiu ao encontro, ao qual grande lucro dos seus senhores adivinhando. E esta, seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que a nós mostram o caminho da salvação. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E ele saiu na mesma hora. Amém, gente? Amém. Olha só, Antioquia envia Paulo e Barnabé para Filipos, e lá, irmãos, eles começam uma peregrinação de evangelização. E quando chega lá em Filipos, né, levados pelo Espírito Santo, o capítulo anterior vai dizer isso, que o Espírito os leva para Filipos, e lá eles chegam e encontram várias mulheres religiosas, mas que ainda não tinham encontrado Jesus. E lá eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E essa mulher encontra Jesus. E ela leva toda a sua família a encontrar Cristo também. Amém, irmãos? Amém. E ela foi batizada, diz o texto. E ele diz assim: além disso, eu quero que vocês vão lá para minha casa. E aqui eu gosto até de usar esse paralelo, esse texto, que Lídia, ela convida Paulo para fazer um pequeno grupo na casa dela, né? A Igreja Batista estava com os PGMs, né? E aqui começa um PGM na casa de Lídia. Olha só, gente. E no meio do caminho, antes de chegar na casa de Lídia, existe uma pessoa que se converte. Estava possuída por um espírito de adivinhação. E Paulo vai lá, repreende aquele espírito, aquela mulher se converte. Mais uma honra para Jesus, que vai para o PGM da casa da nossa querida irmã Lídia. Amém, gente? Amém. O que acontece, gente? Quando a igreja produz frutos como Antioquia, ela envia para Filipos, e lá começa uma nova igreja, uma nova congregação. Uma igreja, irmãos,
sei na história quantas igrejas, quantas congregações saem daqui da igreja do Senhor, mas só que a igreja é como se fosse um ramo, ela cresce no local, e aí parece que dela vai surgir novas outras árvores, e é isso que é a igreja, e é isso que acontece com Antioquia. Jerusalém, Antioquia, e Antioquia chega em Filipos, e Filipos, irmãos, começa uma pregação do Evangelho, e aí depois vai haver a conversão do carcereiro, né? Todo mundo conhece a história do carcereiro, e a família do carcereiro se converte, e lá também começa um outro PGM, olha, multiplicação já acontece, e começa um outro pequeno grupo na casa do carcereiro, toda a família do carcereiro se converte. Então a igreja de Filipos começa na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, com a conversão da mulher adivinhadora, e agora nós estamos lá na casa do carcereiro. Olha só, gente, e essa igreja cresce, essa igreja multiplica, ela anda, ela avança. E aí nós vamos agora para Filipenses capítulo 1, nós vamos ver a continuação da história dessa linda igreja de Filipos. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo do 1 até o 6. Vamos entender a continuação dessa história. Diz assim: Paulo, Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha, Filipos já tem bispo e já tem diácono. Amém, gente? Amém. Olha só, a produção de líderes na igreja começou na casa de Lídia, começou na casa do carcereiro, agora já tem bispo e já tem diácono. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele diz: olha, graça a vós e paz a parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, sempre a cada oração a minha avó por vós, fazendo súplicas com alegria. Sempre que oro, eu lembro de vocês, fazendo súplicas com alegria. E ele diz: por vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo, quando lembra de Filipos, ora por ela e se enche de alegria. E ele vai repetir essa palavra alegrias nessa carta todinha de Filipos várias vezes. Por isso que ela é conhecida até entre os pregadores como a carta da alegria. E aí a gente pergunta: como é que vai ter alegria se ele está preso? Nesta carta, quando ele escreve, como podemos ter alegria quando está preso? Mas Paulo vai se referir à igreja de Filipos como uma igreja alegre. Aleluia! Amém. E ele vai dizer assim: olha, eu agradeço a vocês, que agradeço a cooperação de vocês desde o primeiro dia até agora. Paulo vai agradecer mais na frente essa igreja, porque ela foi uma igreja que cooperou com missões. E uma igreja, irmãos, que tem força, que tem poder, uma igreja que coopera com missões. Amém, gente? Amém. Seja qual for a crise que ela passe, se missões dependesse do dinheiro, irmãos, missões nunca dependeu do dinheiro. Mas Paulo aqui agradece a igreja. Sempre que eu lembro de vocês, eu glorifico, porque vocês é uma igreja que coopera, pela cooperação. E Paulo recebeu ofertas dessa igreja várias vezes. Em outros capítulos vai dizer isso. Paulo vai agradecer a igreja por cooperar com ele, com o evangelho, nas viagens. Como Paulo era uma pessoa muito importante, eu acredito que quando ele se converte e quando ele vai passar cerca, segundo a Bíblia, os historiadores, cerca de 14 anos, ele vai dizer isso lá em Gálatas, longe da mídia, longe das pessoas. Provavelmente Paulo perde muita receita financeira, dinheiro, e Paulo vai chegar a trabalhar, né, tecendo tendas, né, fazendo tendas, né, que era um trabalho muito importante naquela época. E Paulo vai trabalhar com isso para poder conseguir sustento. E essa igreja é uma igreja que cooperou com ele, provavelmente com viagens, com deslocamento, com passagens nos navios. Essa igreja é uma igreja cooperante com missões. E uma igreja forte, irmãos, além de ela produzir muitos frutos,
ela produz frutos além das suas quatro paredes, fazendo missões. E Filipos era essa igreja. Em versículo 6 ele disse: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Eu quero dizer a vocês, a essa igreja, que aquele que começou a boa obra neste bairro há 75 anos, é aquele que vai continuar. Amém. Até a volta de Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Você crê nisso? Você crê nessa palavra com poder? Louvado seja Deus. Aquele que começou a boa obra, não existe barreiras, não existe momento difícil que seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Essa igreja foi plantada no coração de Deus. Ela só está aqui há 75 anos porque Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um propósito para ela. E daqui sairá muitos Barnabés, sairá muitas Lídias. Amém, gente? Amém. Sairá muitos irmãos como carcereiro. Será pessoas que chegarão aqui destruídas, como aquela mulher de vinhadura, e sairá transformada. Você crê nisso, irmãos? Amém. Você crê que ainda pessoas vão sair daqui transformadas nessa igreja? Amém. Vão chegar aqui destruídas pelo pecado, e o Senhor vai aquele que vai chegar transformando. Agora a gente precisa crer, a gente precisa trabalhar. Foi isso que a igreja de Antioquia fez. Trabalhou, irmãos. Enviou. Ela fez. Se Deus nos chamou para fora dessas quatro paredes, nós vamos para fora. Alguns podem dizer assim: mas pastor, eu estou cansado, né? Olha, eu trabalhei tanto, eu já evangelizei tanto, pastor, estou um pouco cansado, minhas perninhas já não aguentam muito, né? Olha, eu já passei pela Covid, né? Passei pela Covid com essas coisas todinho, chikungunya e outras coisas a mais. Estou cansado. Mas se você passou por todas essas enfermidades e Deus te conservou em vida, te dando fôlego, aleluia, é porque Ele ainda quer te dar força para fazer muito mais pela obra dEle. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja sadia. E uma igreja sadia é aquela que faz missões, é aquela que investe no reino de Deus. Os 75 anos dessa igreja, meus amados irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão e olhar para Antioquia, olhar para Filipos, essas igrejas que são exemplos para nós, são exemplo para as igrejas, exemplo de trabalho, exemplo de vida, de oração, de proclamação. São igrejas que não descansaram, irmãos, e o nome delas fica na história. É verdade. Essas cidades não existem mais, né? Fazem parte lá da Ásia, Turquia, atualmente Turquia, né? Turquia, mas o nome delas ficou na história através da Bíblia. Amém, gente? Amém. Através da palavra, essas cidades, essas igrejas são lembradas. Quando você entra no Google, você vê tudo sobre elas e o que elas foram. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo: olha, ninguém vai apagar o nome da igreja. Às vezes, irmãos, Deus usa as pessoas para tentar destruir a igreja do Senhor, destruir o nome dela, destruir tudo aquilo que ela construiu, porque mais do que prédio, propriedades, bens, é o nome da igreja. É Amém, verdade. gente? É verdade. Não existe coisa mais importante que o nome da nossa igreja. Verdade. E nós temos que ter orgulho da nossa igreja. De que igreja você é? Eu sou da igreja Batista do Acre. Com muito orgulho. Você tem que ter orgulho disso. Se você não tiver orgulho disso, meu irmão, você não merece estar aqui. Você não merece ter o nome na lista de membros. Se você não tiver orgulho de fazer parte dessa igreja, que um dia ela será levada para o céu, você não é digno de estar aqui. Você não é digno de ter o nome no hall de membros. Porque a igreja, irmãos, essa igreja não é qualquer coisa. É a igreja do Senhor.
E as pessoas têm esquecido disso nos últimos tempos. Têm esquecido, gente, da importância da igreja, do que ela representa para a nossa vida. Antes de ser missionário, de ser ordenado pastor, eu fiz parte de uma igreja, irmãos, que ela começou muito humilde no bairro, né? Não sei se vocês conhecem a igreja Batista Potiguar, igreja do nosso executivo da comissão, pastor Isaías, né? Eu sou filho daquela igreja. E a nossa igreja é uma igreja muito humilde, como toda igreja começa, né? Simplesinha, na casa dos irmãos, depois vai um pontinho, e era tão aconchegante, era tão feliz. As pessoas eram tão felizes com coisas tão simples. Eu acredito que muitas vezes aqui também as pessoas foram muito felizes aqui, com às vezes épocas até bem mais difíceis, né? Porque a igreja passa por isso, né? Ela está aqui pequenininha, ela cresce, às vezes ela dá uma diminuída, cresce de novo, cai, cresce, continua. É assim, porque são pessoas, irmãos. Nós somos pessoas e a gente oscila, mas uma coisa precisa permanecer na igreja, irmãos: a presença de Deus tem que permanecer. É verdade, é verdade. E nós precisamos ser perseverantes. O que falta nessa geração é perseverança. As pessoas desistem muito fácil das coisas de Deus, desistem fácil, né? Já prestou atenção, né? As perguntas para os anos, eu saí daquela igreja, saiu por quê? Rapaz, eu você, aquela irmã olhou com a cara meio feia para mim. Aquela irmãzinha que toca lá sanfona lá, né? Eu dei o nome do instrumento, uma boa nome do instrumento. Gersonete. Gersonete. Gersonete, né? Muito bem, eu estava querendo lembrar do nome, Gersonete. Aquela irmã, olha, ela olhou bem assim para mim, nem olhou, isso é uma bênção. E às vezes a pessoa sai com um pouquinho de peixe da igreja. Já escutou isso de alguém? É tão triste isso, gente. A gente está falando da igreja do Senhor, gente. Eu não posso sair da minha igreja porque o irmão olhou com cara feio para mim naquele dia que ele estava meio de mau humor, estava legal, estava bem, né? Às vezes brigou com a mulher, né? Ou é a mulher. Gente, tem pessoas que saem da igreja por motivos banais. E eu digo a vocês, essa geração que sai da igreja por motivos banais terá um preço muito grande a pagar. O pastor está dando maldição nos irmãos, não, mas o preço é alto, porque eles que abandonam a fé, abandonam o congregar, abandonam a igreja do Senhor. Você não está abandonando qualquer coisa, não, abandonando a igreja, deixando, irmãos, de congregar, de estar aqui na escola bíblica, de oração, no culto de domingo, estar junto com os irmãos é a coisa mais maravilhosa do mundo. Deve ser uma coisa que a gente fica esperando chegar no domingo para que tem culto, uma coisa maravilhosa, de louvor e adoração. Vamos nos juntar, vamos estar juntos, vai ter aquele momento incrível, a gente vai estar ali, às vezes tem que ter um cafezinho no final, tem um café ali, vamos estar conversando, porque pessoas passam o todo inteiro trabalhando, às vezes não tem tempo, mas naquele momento deve ser o momento mais esperado, mas a gente tem se perdido, irmãos, tem se perdido. E a gente tem que olhar para Antioquia, tem que olhar para Filipos e dizer assim: eu quero que a minha igreja seja desse jeito, avivada, alegre e que produz frutos. Amém, gente? Amém. 3 coisas nós precisamos ter. Eu quero que você saia levando isso aqui para a sua casa e para a sua semana. E para esse 75 anos da igreja, uma mensagem que eu tenho para a igreja: ela precisa ser avivada, ela precisa ser alegre, ela precisa ser vibrante. Se você não tem isso, a igreja não tem isso, ela não continua, ela não avança. Precisamos de alegria, irmãos. Esse tempo nós precisamos, como pastor, vai ter alegria. Muitas pessoas morreram por causa do Covid, sim, mas quantas pessoas sobreviveram? Nós sobrevivemos, e por isso devemos estar alegres. Amém, gente? Amém. Devemos estar alegres. Estamos aqui, Deus nos deu a oportunidade de passar por ela e vir para a igreja hoje. Que coisa linda, que coisa preciosa. Olha que coisa boa. Então que possamos adorar a Deus e que Deus abençoe
essa igreja nesse ano. E eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para a gente orar. E antes de nós orarmos, eu queria dar, os irmãos dessem uma salva de palmas para a sua própria igreja. Amém, gente? Essa igreja merece. Ela não chegou a 75 anos à toa. E que Deus venha abençoar cada vez seus amados irmãos. Pai querido e amado, obrigado, Deus, por esse momento tão especial, por esse culto, onde nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, e que ela venha falar, encontrar espaço no nosso coração. Que a Tua igreja, Deus, cada dia mais continue, Deus, buscando ser uma igreja parecida com Antioquia, com Filipos, uma igreja vibrante, uma igreja que ora, uma igreja que envia discípulos, uma igreja, ó Deus, que faz missões. Que o Senhor Deus abençoe essa igreja, Pai. Multiplique os números de discípulos, ó Deus. Dê cada dia mais fôlego aos irmãos para continuar a sua jornada. E que, ó Deus, essa igreja, Deus, em breve, ó Deus, a gente vai continuar vendo, Deus, nos próximos anos, a continuação da sua história. E muitas pessoas, ó Deus, sairão transformadas nesta igreja. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por cada um de nós presentes aqui. Recebe, Deus, o nosso culto a Ti. Ó Deus, não merecemos as Tuas bênçãos, mas pela Tua misericórdia, que são a graça de nós não sermos consumidos, é que nós estamos aqui essa noite. Obrigado por tudo, ó Pai. Essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu agradeço.